Então, assim, eu não tinha trabalho, eu tinha 2 bebês, eu não tinha como me sustentar. Você imagina a gente terminar um relacionamento de 9 anos, um casamento de 9 anos, nessas condições. Aí eu olhei para aquilo, eu falei assim, eu só tenho 2 opções. Ou eu fico aqui presa nisso, me lamentando pro resto da vida, do meu relacionamento que não deu certo, me sentindo a pior mulher do mundo, ou eu pego isso e transformo, né, em algo Uhum. positivo para mim, né? Eu pensei, que exemplo que eu quero passar para minhas filhas? Eu acho que os filhos, não sei se você tem essa impressão depois que você se tornou mãe, eu acho que os filhos acabam fortalecendo a gente. Ele, Muito. eles fazem com que a gente pense assim, que exemplo que eu vou passar? E aí eu peguei tudo isso, eu falei assim, não, eu estava no último ano de faculdade, eu lembro que à noite eu ia para a faculdade, à tarde eu fazia cursinho para prestar o AB, amamentava a Sofia, porque ela mamou até depois de um ano, e sofrendo a dor de um divórcio. É dolorido? É, mas é possível superar, né, essa dor. Ela, a dor é inevitável, mas se você ficar no sofrimento, é isso que a gente consegue transformar. Então eu peguei tudo isso, eu falei, como que eu posso melhorar? Aí eu foquei no meu trabalho, eu falei assim, não, eu vou ajudar as pessoas. Quando eu comecei a ler várias coisas, porque eu acho que a gente se informar sobre o assunto ajuda a aliviar um pouco, né? Aí eu Uhum. comecei a ler várias coisas de direito, de psicologia. Eu pensava, no relacionamento não deu certo, mas eu não quero traumatizar minhas filhas, por exemplo, né? Eu acho que a gente, eu sigo uma linha, Karina, aqui, assim, independente dos adultos defender mulher, né? Que as mulheres são mais vulneráveis. Eu acho que os filhos têm que estar em primeiro lugar e a gente tem que focar nisso. Aí eu peguei, comecei a estudar e fui fazendo tudo voltado para isso, entendeu? Na minha carreira jurídica, eu fui ver como que eu faço para as pessoas ressignificarem isso e sentirem menos dor, por exemplo, Uhum. né? Como que eu faço para as pessoas terem uma família saudável, mesmo com um divórcio? Porque eu falo, o divórcio ele não acaba com a família, ele acaba com o casamento. Mas aquela Uhum. família que era um núcleo só, ela vai se transformar em 2 núcleos. E as pessoas têm que saber lidar com isso, com os novos membros, com os novos relacionamentos, como que vão ficar os filhos. E eu fui fazendo tudo isso até chegar hoje em dia onde eu tô. Então, assim, eu tenho um livro que chama Divorciei Agora, que eu falo que é o livro que eu queria ter lido há 10 anos atrás, sabe? Que é justamente para as mulheres, para ajudar as mulheres a superarem isso. E que fala, Uhum. tipo, das causas, né? Que muitas mulheres sofrem violência. Você falou perfeitamente. Um dos maiores medos das mulheres é a violência. E a violência não é só a violência física. A própria lei traz, né, outros tipos de violência, como a psicológica, a patrimonial, né, a sexual, tudo isso. Mas eu acho que é isso, é pegar essas vivências que a gente tem, as coisas ruins, e saber ressignificar. Vai doer? Vai. Não adianta falar que não tem dor, mas a dor pode ser ressignificada. Eu acredito que numa separação, por exemplo, claro, eu também me separei, eu precisei, né, de também ter um sinal da vida, passar por um problema de saúde para decidir se eu queria continuar naquele relacionamento ou não, para repensar minha vida, porque eu também levava uma vida que não estava ruim assim, mas eu não percebia que aquilo estava, né, no comodismo, que eu estava no piloto automático e que eu não estava feliz, eu não estava completa, né, naquele relacionamento. Eu queria mais, eu queria ser mãe. Ali não existia um campo para a maternidade ali se desenvolver. E eu fui relevando, até que chegou um momento em que precisou algo externo. Eu tive um problema de hidrossalpinge, para quem não sabe, eu tive problema nas trompas, em que eu tive que tirar as minhas trompas e sem saber se eu ia ter a possibilidade de ser mãe. E era um sonho de muitos anos, né? Meu amigo, parceiro não queria mais ter filhos, já tinha de outro relacionamento, e eu fui relevando, pensando que ele poderia mudar de opinião, e ele pensando que eu fosse desistir da maternidade. Isso foi tomando, né, uma proporção que parece que Deus chegou, olha, Karina, eu vou te dar alguma coisa para te chacoalhar. E Sim.
nesse momento, acho que de chacoalhão, em que a gente tem que tomar uma atitude desafiadora, seja de separação, seja de mudança de rumo ou de trabalho, seja lá o que for, é nesse momento em que a gente tem essa possibilidade de se agarrar a essa nova oportunidade, porque quando a gente tem coragem e a gente está indo na direção de algo que a gente deseja, que vai ser para melhor, a gente tem muita força. Por mais que seja é um sofrimento momentâneo. A gente sente aquela dor, a gente sente, poxa, eu não fui capaz de fazer aquilo dar certo, eu vim numa trajetória, eu tinha um sonho, eu fui construindo e chegou aqui. Não aconteceu aquilo que eu queria, então parece que nada deu certo, você se sente um pouco frustrada, pelo menos foi assim que eu me senti, né? Parecia que eu estava construindo algo que não chegou a nada. Mas fez com que eu abrisse os olhos e visse que aquele não era o caminho, mas serviu para a construção, né, do ser humano que eu sou hoje, tudo que eu aprendi. E a gente, acho que é isso, o medo existe, ele vai existir. Porém, quando a gente toma essa atitude, a dor, ela pode ser um pouco mais intensa naquele momento, mas é muito melhor você ultrapassar aquilo do que passar uma vida com aquela dorzinha, aquele incômodo que não serve, não vai cessar. Aquilo, a tendência é aumentar ao longo da vida. É cada vez a gente se sentir mais frustrada. Então, muitas mulheres, né, falam, poxa, Karine, eu vivo uma vida infeliz, mas eu não tenho coragem de mudar. Mas, olha, se ela soubesse, né, eu falo que se ela soubesse... eu tinha... elas vão descobrir uma coragem que estava ali adormecida, né? É transformador esse momento, né? De tomada de decisão. E eu falo assim, que eu posso falar tanto da tomada de decisão da vida pessoal, né? Que é terminar um relacionamento, que é exatamente o que você falou. Às vezes a gente está tão acomodado numa situação que dói muito a gente sair daquela zona de conforto. Tudo que sai da zona de conforto faz com que a gente se desestabilize um pouco. E eu mudei também de carreira, né? Porque tenho 43 anos, Karine. Então, assim, eu me formei na primeira faculdade em odonto. Aí eu fui dentista. Casei com um advogado. Falei assim, não, eu gosto de direito. Eu larguei tudo para fazer o que eu me apaixonei, o que eu amo. E assim, foi fácil? Não foi. Eu, por exemplo, eu tive 2 filhas no meio de uma faculdade, eu tive um divórcio no meio de uma faculdade. Mas assim, eu não me arrependo, porque hoje eu faço uma coisa que eu amo, entende? Que foi um sacrifício, porque é difícil você já largar alguma coisa consolidada e recomeçar. Mas depois que, é exatamente o que você falou, depois que você pensa que você não está tão bem ali, que você quer atingir outro lugar, você fica aliviado. Eu falo assim, tudo que acontece na vida da gente, tanto as pessoas que passam na vida da gente, como as situações que acontecem, por exemplo, serviu para alguma coisa eu fazer odonto, né? É uma experiência, serviu. Todo o relacionamento, por exemplo, aquelas pessoas ensinam alguma coisa pra gente, assim como a gente ensina pro outro também. Então, assim, é saber agradecer, né? Agradecer aquelas coisas que aconteceram e partir para outra. Parece fácil quando a gente está falando, mas não, mas é um trabalho interno que a mulherada tem que fazer. Porque a gente pode, a gente é capaz, né? E muitas vezes a gente está tão com a estima baixa, né? Tão triste com as coisas, tão no nosso mundinho, que a gente não consegue ampliar o olhar e enxergar que existe algo a mais do que a gente está vivendo ali, né? Eu vejo assim que, pelas pesquisas aqui, a grande maioria das mulheres, elas não saem de um relacionamento que elas não estão felizes, porque elas têm medo até de se sentirem rejeitadas, dessa sensação de que elas não conseguem manter um relacionamento, que elas não têm a capacidade de se manter casadas, ou que a gente acaba comparando e vendo às vezes as amigas, poxa, todas as amigas ao meu redor, uma já está casada, outra já está com filho, não, eu vou segurar esse relacionamento, porque como assim? Será que eu não sou boa bastante para manter o meu relacionamento, para eu me manter casada? Então, elas acabam se anulando, muitas vezes, né? Acabam aceitando, né, uma vida, ou até pessoas que não estão, né, em comum acordo, acho que com as afinidades dela, com
com os objetivos, eu acho que de vida em comum, e acabam se anulando, e acabam dessa forma também se tornando desinteressantes, eu acho. Então, uma mulher que tem atitude, que tem coragem de se impor, de impor seus valores, impor, eu não falo que é colocar, olha, do meu jeito, pronto, acabou, é mostrar o que ela quer, é mostrar quando ela não está feliz com alguma coisa, é de falar tudo isso. Então, quando a gente faz isso, eu acho que já desde o começo do relacionamento, até muitas pessoas que estão procurando alguém ou iniciando um relacionamento, elas só, poxa, eu não vou falar que eu não gostei de tal coisa, que senão eu vou afastar. Eu vou afastar aquele homem de mim. Mas você vai afastar alguém que não está disposto a viver com a mulher que você é. Então é melhor que afaste. Então, a partir do momento que você expõe seus valores, que você tem consciência, né, que você tem realmente qualidades, que você tem opiniões, você vai atrair, você vai manter do seu lado, acho que pessoas que estão de acordo com aquilo, que sabem a mulher forte que você é. Né? Até algumas perguntam, mas Karina, mas como que você fez? Poxa, você conheceu, né, o seu atual marido e você, de repente, você já casou. Me dá a fórmula. Eu falo, olha, e eu sempre tive uma personalidade forte, assim, então, as minhas opiniões. Então, desde o princípio, eu nunca tive medo de expor a ele o que eu queria, o que eu imaginava para minha vida, a pessoa que eu era, por mais que eu pudesse correr o risco, isso aconteceu, o fato dele achar, nossa, mas você é exigente, hein? Poxa, mas tem que ser assim do seu jeito mesmo? Não é que tem que ser. O que eu gostaria é isso. Se você prefere outra coisa, vamos ou chegar a um acordo, ou se não, se não for de encontro, né, com os meus sonhos, com os meus objetivos, daí é sinal que não é para a gente ficar junto. Então, elas vão se anulando, não vão querendo mostrar as suas ideias, o seu caráter, e vão se tornando desinteressantes. Aquele próprio homem que no início estava lá, né, quero conhecer, quando vê, poxa, mas ela não tem opinião, ela é fraca emocionalmente, isso a longo prazo não segura nenhum homem, né? Eu acho que não segura nenhum relacionamento. É preciso ter admiração, né? E para isso você precisa conhecer, a pessoa precisa ter algo mais, né? Além do exterior, né? Eu falo que a pessoa tem que ser ela mesma. Por quê? Porque senão, quando a pessoa te conhecer, ela não vai querer mais, ela vai falar, não, eu quero aquela outra que eu conheci no começo, né? Eu falo assim que a gente, com essa era de relacionamentos líquidos que a gente vive, né? As pessoas, elas não se mostram, elas têm medo de se aprofundar nos relacionamentos. Muitas vezes elas estão machucadas, elas têm seus traumas, então elas vivem na superfície, né? A gente tem essa era, então é o jogo do quem se importa menos, eu não vou ligar, vou deixar. Então, essas manipulações, se você tem um relacionamento de verdade, né? Você tem que ser de verdade. Você tem que atrair aquilo que você quer. Você tem que ser a pessoa que você quer atrair. Então, se você ficar com manipulação, enganação, tudo isso, você vai acabar atraindo outro tipo de pessoa. O que acontece é que na fase da paixão, né, a gente sempre mostra o nosso melhor, né? A nossa melhor face, e assim como o outro projeta na gente tudo aquilo que ele quer. Então, muitas vezes a gente começa um relacionamento projetando as coisas no outro. A gente gosta de estar apaixonado, entendeu? E a gente projeta. Quando aquilo se transforma em amor, que pode ou não se transformar em amor, o amor, ele é aquele que ele sabe os defeitos da pessoa e mesmo assim ele ama, entendeu? A pessoa ama, sabe as manias, sabe o que o outro gosta. Eu não sei se você já viu um livro, As 5 Linguagens do Amor. Sim, eu estou lendo, estou no meio do livro. Então, as 5 linguagens do amor, cada um tem um jeito diferente de demonstrar o amor, tá? E de receber o amor. Por exemplo, para você pode ser importante a demonstração do amor ser um presente. Então, tem gente que se sente amada quando recebe um presente. Tem outro que se sente amado quando faz coisas juntos. Então, assim, joga tênis junto, ou vai no supermercado junto. Tem outros que se sentem amados com palavras de afirmação. Então, são aquelas pessoas que precisam ouvir todos os dias o quanto elas são importantes, que elas são especiais, ou elas ouvirem palavras de
de força, olha, vai, faz aquilo mesmo profissionalmente que vai dar certo. Algumas pessoas precisam do carinho, do toque, né? Então, assim, a gente tem linguagens do amor diferente. Não o importante é você entender qual que é a tua, entender qual que é a do outro. Porque quando você consegue suprir essa necessidade do outro, sabendo que o amor é real, entendeu? Que o amor não é aquela perfeição que a gente vê nos filmes. Eu falo, os filmes das princesas sempre acabam no Felizes para Sempre, porque nunca mostram o casamento, o dia a dia, que Sim. isso fortalece a relação. Não são só coisas boas. E eu vejo as pessoas nesses relacionamentos líquidos procurando só a perfeição, mas não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que tem dia que a gente está se sentindo mal, está com algum problema, está triste. E é saber relevar essas coisas, né? E quando chega no término do relacionamento, Karina, uma das coisas que eu percebo, que eu falo que tem vários motivos para término de relacionamento, tá? Então tem a traição, tem a violência, tem assim, você é uma pessoa quando você começa um relacionamento, só que aí você vai mudando ao longo do tempo. A gente não é mais a mesma pessoa de um ano atrás. E isso pode distanciar. Tem o distanciamento natural, tem a chegada dos filhos, que eu falo que muitos divórcios acontecem quando os filhos são pequenos. Porque aquele casal está acostumado a interagir, né? Um dedicar atenção para o outro. E de repente a chegada de um filho, aquela atenção fica dividida. Muitos homens se sentem das mães, né? Delas acharem que estão sozinhos, né? Ali nos primeiros anos da maternidade, os homens achando que precisam ter mais atenção da mulher e que elas não estão dando, e elas querendo a ajuda deles para criar o filho, mesmo que seja para entregar um copo d'água no momento que ela está amamentando. Então existe uma divergência ali, e se não houver, aí que é tão importante, eu acho que o diálogo, né? É você sentir aberta, sentir que esse diálogo é possível, para que um entenda o outro, né? Senão realmente fica cada um para um lado, isso não só nesse momento, mas em todos os momentos de um relacionamento. Isso é muito importante, você ter a liberdade de conversar sem brigar, sem impor, encontrar um jeito, né, de ter harmonia nesse diálogo, não que seja só uma DR. Isso é algo que eu todos os dias também, porque eu disse, eu tenho uma personalidade super forte, o Amaury também, meu marido, e as pessoas falam, poxa, mas vocês são um casal tão fofinho, tão perfeitinho, mas quando as duas opiniões são completamente diferentes, é difícil, então a gente foi aprendendo ao longo dos meses e aprendemos ainda, porque é uma longa caminhada até o fim da vida, né? Sim. Mas é isso, que somos diferentes, que às vezes precisamos ouvir mais no momento, respirar, e para poder ter esse diálogo, senão o que acontece? Acontece de ter esse desequilíbrio, uma pessoa que só fala, impõe, e a outra que só vai se retraindo, ouvindo, e os dois são infelizes, né? Os dois. Não é só que se quieta, né? E muitas vezes essa pessoa que vai ouvindo, chega uma hora que ela explode de alguma maneira, entendeu? Ou ela sai fora do relacionamento, ou ela acaba arrumando alguma coisa fora do relacionamento, falando alguém fora do relacionamento, né? Uma das coisas que eu acho que também termina com um relacionamento, que é uma coisa pra gente, pra vida. Eu não sei se você conhece, tem um terapeuta alemão, ele faleceu ano passado, chamado Bert Hellinger. Ele criou a terapia das constelações familiares. Só que, muito mais do que a terapia, essa teoria dele traz uma coisa que a gente tende a repetir comportamentos da nossa família, tá? Então, assim, por amor à nossa família, a gente quer pertencer. Então, inconscientemente, a gente repete os comportamentos da nossa família, só para se sentir pertencendo. Na nossa família, no nosso grupo de amigos, a gente tem essa tendência. Então, muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas estão repetindo padrões da sua família. E ele chama isso de boa. Certo, deu normal. Poxa, mas em casa era assim, eu ia. Então tá tudo bem, né? Sim. Ele chama de boa consciência, que a gente quer impor a nossa boa consciência. Então, assim, olha, meu pai me tratava dessa maneira, você não me trata dessa maneira. A minha mãe fazia a comida dessa maneira, você faz diferente. Então,
Isso daí ele fala que a gente tem que ter a má consciência. O que é a má consciência? É a gente quebrar os padrões da nossa família, tá? E formar uma nova consciência com o seu parceiro. Isso daí gera uma culpa da gente. Quando a gente quebra um padrão, tipo, eu vou fazer isso diferente da minha família, isso acaba gerando uma culpa. Mas é isso que faz os relacionamentos darem certo. Por quê? Porque se cada um ficar olhando para a sua família, né, impondo os padrões da sua família, que é a nossa tendência, é natural isso, eles vão estar de costas, porque cada um vai estar olhando para a sua família de origem, né? E quando tem a má consciência, que as pessoas decidem fazer diferente, então eu e a Mauri, a gente combinou tal coisa, a gente mudou tal coisa, a gente conversou. Quando você decide fazer algo diferente, que é a má consciência, vocês se olham. Então, isso fortalece o casal, fortalece a nova família que está se formando. E são pequenos detalhes que as pessoas não percebem. É ser consciente, olha, isso aí eu estou fazendo porque meu pai fazia, ou porque minha mãe fazia. E é uma coisa que faz os relacionamentos darem errado também, não é? Não é só violência, traição, casos mais graves. Eu falo que nas pequenas coisas também os relacionamentos vão se perdendo, né? E quando se perde, quando termina, falar do término do relacionamento, como que a gente faz para superar esse término, né? Que muitas mulheres têm medo de não superar, têm medo de não arrumar outra pessoa. Eu acho assim, você é um exemplo que... Não, né? Medo da solidão. Só Sim. que elas estão se sentindo mais sozinhas dentro da própria casa, às vezes, rodeada de filhos, de marido. E a solidão é tão mais intensa do que talvez se elas estivessem sozinhas fisicamente, mais felizes. Aquilo iria atrair pessoas, né, ao redor dela, vibrando essa mesma energia boa, né? Então elas não iriam se sentir tão sós, né? É o que você falou, é a solidão dos relacionamentos. Porque às vezes a mulher, ela tá muito mais sozinha do que se ela estivesse sozinha. Quando ela tá sozinha, ela tá preenchida. A gente tem que se preencher com a gente mesmo. Ver as nossas qualidades, agradecer tudo aquilo de bom na nossa vida, né? E assim, os términos dos relacionamentos, muitas vezes eles trazem um grande aprendizado pra gente. A gente tem uma experiência, e toda experiência que a gente tem vai ajudar no nosso futuro, né? Então muitas mulheres chegam para mim, eu tenho clientes homens e mulheres, tá? Mas assim, eu sinto assim que as mulheres, quando elas querem terminar um relacionamento, elas são muito mais decididas, tá? Os homens, por mais que a gente ache o homem mais desencanado, né? Que a gente tem essa tendência a achar, o homem, ele é muito mais difícil de se divorciar, tá? Ele tenta de toda maneira preservar a família, preservar aquela estabilidade. O homem gosta muito de estabilidade. A mulher, quando ela fica de saco cheio, ela é muito mais corajosa do que o homem. Eu sinto isso nos atendimentos, sabe? Quando chega para um divórcio, quando uma mulher ela tá decidida, ela chega, ela fala, ela não tem medo. Agora, quando não está decidida, não. O homem, ele já, por mais que ele queira, ele fica pensando, mas eu vou perder meus filhos, vou perder a família, tudo isso, né? Aí eu falo, pra gente superar o término, a gente tem que olhar o relacionamento, pegar o que é nosso, entendeu? E devolver o que é do outro. Porque muitas vezes a gente fica com manias do outro, entendeu? Com raiva, com ressentimento. A gente tem que fazer esse exercício diário de pegando o que é nosso e devolvendo do outro. Vendo tudo o que aconteceu de bom e tudo o que aconteceu de ruim, porque até as coisas ruins servem para algum aprendizado da gente. E ressignificar tudo isso. Agradecer tudo isso e ressignificar. E depois, para você estar pronta para a vida, você tem que liberar o outro. Então, eu tenho um capítulo do meu livro que eu falo Unidos pelo Litígio, que é Unidos pela Briga. São pessoas que não conseguem se desligar, entendeu? Por mais que se separaram, que terminaram o relacionamento, sempre fica arrumando um motivo de ou entrar com uma ação judicial, ou de usar os filhos para brigar. E as pessoas têm que aprender esse desligamento, saber que aquela relação terminou, mas que pode, ela pode ser feliz de um outro jeito. É igual você falou, a gente tem muita coisa em comum, eu tô vendo, viu? Porque assim,
A gente não teve medo, você não teve medo de estava grávida quando conheceu a Mauri, não é? Não, eu conheci ele com o Henrico com 20 dias de nascido. Então, gente, um bebê. Não era para pensar assim, nossa, eu tô com um bebê. Imagina que se a gente fosse uma mulher que não tivesse bem resolvida com ela mesma, ela ia pensar, nossa, eu tô com um bebê de 20 dias. Como que alguém vai querer um relacionamento comigo? E a pais, estou amamentando, toda uma nova fase onde tudo é desconhecido, que por mais que eu tivesse o maior sonho da minha vida sendo realizado, era tudo muito novo. Então é um pouquinho assustador também. Você fala, poxa, isso que é maternidade? E de repente vira uma nova pessoa. Então, mas eu acho que isso me deu o pé no chão também. Acho que a cautela de não deixar o impulso, né, em primeiro plano. Então, aquilo fez com que, eu falo que antes da paixão foi construído o amor. O nosso foi inverso, porque a gente foi se conhecendo, foi se admirando. Então, já nasceu com uma base mais sólida. Então, não havia aquela ilusão, aquela paixão avassaladora. Foi tudo com muito cuidado. Eu falo que em todos os momentos eu expus o que eu queria ter um relacionamento sério, que o meu sonho era casar, formar uma família. E ele também, tudo isso ele foi admirando. Então a gente foi se fortalecendo dessa forma, né? Então eu acho que foi essencial, assim. Porque eu acho assim, muitas mulheres ficam casadas pensando nos filhos e que não vão conseguir um novo relacionamento, não vão conseguir um novo parceiro que aceite, né, o pacote completo, né? E a gente não pode ter medo disso, porque quem gostar da gente vai gostar da gente com tudo que a gente trouxer, né? E eu vejo que as mulheres ficam com muito medo disso. Eu ouvi muito, eu vi amigas minhas, depois que eu falei que eu estava grávida e tal, que falaram assim, para você ter uma ideia. Poxa, Karina, mas como assim? Por que você não esperou mais para ter alguém? Você não acha que agora vai ficar muito mais difícil de você arrumar alguém com filho, com a idade que você está, com filho de produção independente? Você não acha que vai ficar muito mais difícil? Falei, não me importa isso, se vai ser difícil, eu faço. Eu estou muito mais feliz, eu acho que dessa forma, eu estou feliz, realizada, sabendo o que eu quero para frente, o que eu quis, que eu estou realizando. Isso, com certeza, se eu atrair alguém, vai ser alguém muito especial, alguém forte, que vai assumir tudo isso. Então, eu acho que quando a gente está assim, vibrando e tem essa segurança dentro da gente, não é isso que vai afastar os homens, que nenhum homem vai querer. O que os homens não querem é alguém seguro, é alguém feliz, é alguém que não tem personalidade, que é submissa. Então, por mais que mas o homem gosta de mulher submissa porque ele pode mandar. No fundo, ele não gosta. Ele não gosta, ele quer ter alguém que ele se sinta seguro também. Que ele saiba com quem ele está, o que aquela pessoa pensa, o que ela acha. Então, as mulheres hoje em dia elas estão se anulando demais, tanto para conhecer alguém quanto durante o relacionamento. E eu acredito que o que elas mais precisam é se fortalecer emocionalmente antes de conhecer alguém. Eu acho que se amar em primeiro lugar, se sentirem completas, não ter alguém que elas precisem para suprirem uma falta, uma carência. E depois isso é muito mais fácil, você ter outras pessoas ao seu redor, né, que te amem, porque você está segura de si mesma, né? Não é alguém falar, poxa, você é burra, ou você não entende nada, e você já vai para o canto chorar e se sentir péssima. Não, burra não sou, só não sei disso, mas vou aprender. Enfim, você ter a segurança também das coisas não te abaterem, né? Eu falo isso no relacionamento, nas redes sociais também, tem gente que fala, como você lida com os comentários negativos? Eu não me preocupo, porque eu sei do meu valor, eu sei, se a pessoa tem opinião, claro, todo mundo pode ter opinião sobre a gente, mas a gente primeiro tem que saber quem a gente é, o que a gente acha de nós mesmos, né? Nos tratar com amor. Né? A gente tem medo, né? Muitas vezes, assim, por isso que é importante o que você falou, a gente ser o que a gente é. Porque muitas vezes a gente fica pensando, o que vão pensar de mim? Uhum. Gente, pode pensar milhões de coisas, ninguém é obrigado a gostar de você, porque somos seres diferentes que não adianta a gente querer fazer eu vejo muito assim em rede social, as pessoas quererem ter um padrão de comportamento para agradar,
para mostrar uma vida que não é real, né? E isso faz, eu falo, o número de suicídios, de consumo de ansiolítico, antidepressivo, aumentou muito por causa de rede social, Karina. Porque as pessoas se baseiam nas redes sociais para ter uma vida perfeita. E isso que é legal, a gente falar que não existe perfeição, todo mundo tem as suas dores, né? Você aprender o que te faz bem e saber que a vida não é a grama, a gente fala a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Saber que a grama do vizinho também tem problemas, que a gente tem problemas, todo mundo tem problemas. Dentro da casa, você não sabe que cor que tá. Você não sabe o que acontece. Eu acho que as mulheres, elas precisam aprender a se valorizarem, entendeu? É o que você falou, você conversa o que você quer. É importante você falar o que você quer. Eu vejo muitas mulheres, assim, na arte da conquista, falar assim, eu não quero nenhum relacionamento sério, sabe? Pra ir levando o cara. Mas, de repente, ela quer, o cara pode até querer, mas vai falar assim, essa daí nem quer. Essa não quer, então também não vou... Essa não é pra isso, né? Então... É importante a gente impor. Eu falo assim, quando eu me divorciei, né? Imagina com 2 bebês, né? Sem trabalho, mudando de profissão, amamentando. Minhas amigas falavam, você é louca. É o que aconteceu com você. Você é louca. Você já tá 9 anos casada, aguenta mais um pouco até as meninas crescerem. Mas eu pensava, eu falei assim, não, eu tô com 33 anos. Dá tempo de eu refazer minha vida, né? Se eu não tô feliz, por que eu vou perder mais tempo aqui e depois repensar isso com 50 anos? Então eu soube, tive muita coragem que mesmo mal financeiramente, sem profissão, com as 2 pequenas, eu usei isso para me fortalecer, sabe? E eu falei assim, não, eu vou tentar fazer o melhor para minhas filhas. E vou estudar isso, vou deixá-las menos traumatizadas. Então, que era a minha dor, se transformou hoje em dia na minha profissão, né? Se transformou na minha profissão. E a gente tem que aprender a dar a volta por cima. E é o que você falou, ser a gente mesmo, demonstrar o que a gente é, entendeu? Os homens, eles se assustam um pouco mais com essa nossa independência, se assustam num primeiro momento, mas eles vão saber que sempre eles vão estar com a gente para complementar, nunca para completar. É sempre para a gente transbordar, né? E não um relacionamento para a gente transbordar e não para a gente se limitar. Eu acho eu falo que mas eles se assustam, mas é um susto que vem junto com a admiração, eu acredito. Exatamente. Mas poxa, que é uma pessoa interessante. Me dá medo porque é uma pessoa interessante, é o que você não consegue desvendar tudo, que você fala, poxa, que mais? O que será que vai acontecer a mais? Então isso se torna estimulante. E a gente pode, pelos nossos exemplos, nenhuma mulher gosta de um homem que não tem opinião de nada, né? Um bananão da vida, assim. Sim. Gosta, um homem que não tem atitude nenhuma, que não tem ideia nenhuma, e também é assim do lado oposto, né? Mas as mulheres estão muito preocupadas, às vezes, com o externo, com a aparência. Então, a história das redes sociais se comparando muito, não só comparando a vida, mas se comparando fisicamente. E tudo bem que eu falo que a primeira impressão é a externa, né? Você vê, é inegável a gente falar que a gente pode, que a gente vai olhar e não vai reparar algo físico, mas isso, com uma pessoa vazia, uma pessoa insegura, não tem valor nenhum, isso não segura nenhum relacionamento. Pode ser a mulher mais maravilhosa do mundo, mais tarada do mundo, que o homem vai perder o interesse se ela não tiver nada a mais para oferecer. Então, muitos que a gente vê, poxa, o casamento, poxa, ele tinha uma mulher maravilhosa, uma Miss Brasil ali do lado dele, e foi, às vezes, procurar outra mulher que é muito pior, que era mais interessante, né? Então, acaba acontecendo essa troca, mas por quê? Porque não existia algo a mais naquela pessoa. Então, é muito... E o inverso, com certeza, é muito mais produtivo. Uma pessoa que, às vezes, por fora, tá lá com seus quilinhos a mais,
está com, talvez não esteja tão bem quanto ela gostaria, mas se ela tem uma autoestima, se ela se ama, se veste de um jeito que ela se sinta poderosa, feliz, aquilo, nossa, tem um poder de atração e de manter um relacionamento muito mais do que uma pessoa que só por fora é maravilhosa, né? Eu nisso eu não sei se você tem um filme na Amazon, mas é exatamente assim. É uma mulher, não é aquele... É um filme novo, tá? É de 2 anos atrás. É uma mulher que ela bate a cabeça, eu acho, acontece alguma coisa que ela começa a se enxergar... Ela se enxerga magra, só que ela é gordinha, tá? Então ela se sente tão poderosa, tão linda, que ela começa a conquistar todo mundo. Mas por quê? Antes ela se achava gordinha, ela tinha problemas de estima, e quando acontece isso dela bater a cabeça, ela começa a se ver maravilhosa. Então, assim, o cara lindo começa, de tão segura que ela se torna, de tão valorizando os seus pontos fortes, com a gratidão de ser aquilo que ela conquista qualquer um, entendeu? E quando ela vê que ela não é aquela pessoa magra, linda, ela até se assusta com isso, mas é isso, é o nosso... Porque não adianta a casca linda, maravilhosa, né? Ajuda no primeiro momento, mas não se sustenta. O Brasil, ele é o país, se você for ver, um dos países que mais a gente faz cirurgia plástica e mais bomba, por exemplo, o Instagram, que o Instagram é uma rede social, agora tem lives, mas começou inicialmente com fotos, né? Então, assim, é muito... tem conteúdo, mas muita gente só posta foto, sem legenda alguma, entendeu? Então, a gente é muito voltado para a aparência. Mas, é o que você falou, não se sustenta. Eu faço doutorado na Argentina e eu percebo, assim, uma diferença de cultura tão grande que eu não imaginava antes. Porque lá, o brasileiro aqui, ele te olha, é bonita, vou te chamar para sair. E já quer ficar com você no primeiro dia, não sei o quê. Lá não, lá é diferente. Eles se interessam pela tua conversa, eles conversam primeiro, sabe? É muito mais do que a aparência, entende? E aqui eu vejo diferente. Eu acho que a gente está caminhando para mudar. E é por isso que essas mulheres, elas têm que estar cientes que elas podem ser muito interessantes, que às vezes elas estão escondendo isso delas mesmas, né? Com certeza, eu acho que é que muitas acabam esquecendo de se conhecer também. Às vezes não tem um ponto de partida. Acho que ficaram tantos anos ali se reprimindo e se colocando para baixo, deixando que o externo, né, fosse mais importante do que o interno, que elas acabam às vezes sabendo nem por onde começar. Eu acho que essa abertura que a gente tem hoje em dia, através de cursos online, dessa rede de apoio, as lives, tudo isso eu acho que ajuda as mulheres a se fortalecerem também, né? Até eu quero falar novamente do Movimento Mulher de Atitude, da nossa semana, que é gratuita, que começa agora do dia 7 ao dia 11. Então, vocês podem se inscrever e lá, com a ajuda de vários profissionais, vários mentores, a gente vai estar mostrando essas ferramentas, esse passo a passo de vocês se descobrirem, né? Das mulheres tirarem de dentro delas esse melhor, né? Essa força que muitas vezes estava adormecida, que às vezes a gente sozinha a gente não consegue, né, reverter. Então, estar conversando com pessoas que já passaram por isso, que entendem mais do que você em um certo assunto, isso com certeza fortalece qualquer uma, né? Então, se você ainda não se inscreveu, o link está lá na biografia, no meu perfil. Como eu disse, é gratuito, vocês vão com certeza saírem mais fortalecidas, mais cientes dos seus próprios poderes, das suas qualidades. Isso é muito importante. Eu acho que nessa busca, né, esse amor próprio, esse autoconhecimento, e a gente sempre vai ter o que aprender, sempre vamos ter desafios. Eu falo que não é porque você está aí, eu estou aqui falando sobre isso, que nós já sabemos tudo. Não. E a gente vai continuar tendo dificuldade, né, em alguma área.
Eu acho assim, muitas mulheres estão num relacionamento tóxico e às vezes nem sabem que estão num relacionamento tóxico. É uma coisa que mina muito a estima da mulher, né? Então, assim, isso aí é tema para outra live, viu, Karina? As mulheres, elas deixam de ser elas mesmas, entendeu? Elas se preocupam muito com o outro. O relacionamento tóxico, geralmente, ele começa muito intenso. É o que você falou, você começou mais real, entendeu? O relacionamento tóxico, o abusador, ele faz uma maravilha, a mulher acaba caindo, depois ele vai minando, vai controlando amizades, roupas, vai distanciando essa mulher de amigos, de família, vai controlando a vida profissional. E quando ela vê, ela só tem ele. E aí o abusador começa a... São os relacionamentos tóxicos e muitas pessoas vivem codependência. Então é um sendo tóxico com o outro, eles se alimentam disso. E é difícil também para essas mulheres ter uma estima boa se elas vivem uma relação dessa, né? E agora eu quero aproveitar este momento para a gente dar um print aqui da tela e convidar que está nesse momento participando aqui da live para dar um print também, sentido. Então posta lá, marca a gente. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aí, aqui vou fazer mais uma. 1, 2, 3 e já. Pronto. Vamos abrir a caixinha de perguntas. Vamos ver se temos perguntas. Mande coraçõezinhos pra gente também. Eu vou abrir aqui os comentários, hein? Quero que vocês mandem corações, beijinhos, bom dia. Tudo que a gente merece. Vocês também. Vamos lá, ó. Porque a gente também gosta de carinho, né, gente? Olha que, Karina, penso assim também. Sair de um relacionamento de 5 anos, pois a pessoa não sonhava os meus sonhos. É importante ter os objetivos comuns, né? Igual você falou, você queria muito um filho, o outro não queria, já não fica muito distante. Olha, essa pergunta é interessante da Daniela. Ela falou: quando perceber que não dá mais, apesar de tantas tentativas, tipo, até que ponto, né, continuar tentando, né, se ajustar, até que ponto vale a pena e que momento a gente sabe que realmente, olha, aqui não vai ter mais jeito, deixa eu partir para outra, ou que há uma solução, né, que é possível uma harmonia maior. O que você acha? Eu acho que, assim, quando você já tentou de tudo, eu não acho que os relacionamentos têm que terminar na primeira dificuldade, tá? Mas quando você já tentou de tudo e mesmo assim aquilo lá não tá te fazendo feliz, ou quando o outro não te respeita, quando há violência, né? Eu acho que é hora de terminar, tá? Porque dificilmente as pessoas mudam. Vai mudando, obviamente, a gente muda a todo momento, mas se você já tentou muitas vezes e você quer que o outro ou você tem que se transformar numa outra pessoa, eu acho que é hora de cada um seguir seu caminho e ser feliz. Eu acho que é perceptível, né? Assim, quando é uma falha de caráter, eu acho que quando é algo muito forte da personalidade daquela pessoa, que você não vê nenhuma disponibilidade, né, de ocorrer essa harmonia, do outro abrir mão de certas coisas, porque eu acho que relacionamento é isso também, é os dois abrirem mão, às vezes, de algo, não deixar da sua personalidade, nada disso, mudar a personalidade, mas existe, é necessário, né, ter um consenso ali na rotina do dia a dia, sejam em hábitos que tinha quando era solteiro, tanto o homem quanto a mulher, né? Então é preciso ter essa adaptação quando há vida a dois, isso é normal. Mas quando você tem que se anular, como você disse, ter que se tornar uma pessoa completamente diferente para agradar o outro, ou com a violência psicológica, com a violência física, eu acho que isso realmente, na minha opinião, são fortes motivos para partir para outro, né? Karina, o Bert Hellinger, por exemplo, ele fala que para o relacionamento dar certo tem que ter um equilíbrio de troca entre o dar e o receber. Então você tem que dar
um pouco, o outro tem que receber e te dar um pouquinho a mais. E aí você recebe e dá um pouquinho a mais. E isso faz com que os relacionamentos cresçam, tá? Quando que o relacionamento tem que terminar? Quando tem esse desequilíbrio de troca. Então você vê que você tá dando muito, entendeu? E o outro não tá te devolvendo. Transformar sua vida em algo melhor, que vai te fazer mais feliz. É importante esse ponto aí de transição, é importante superar um obstáculo, enfrentar esse medo. Como eu disse, medo, todas nós temos, seja no momento da vida, seja em outro, seja numa escala, né, menor até a maior, mas o importante é quando você passa por isso, esta superação vai te deixar ainda mais forte para outras coisas que a vida vai te oferecer, né? Porque a vida não para. Eu falo que por mais que nós estejamos, que a gente escolha, vou parar aqui, não vou fazer nada, algo vai acontecer, porque a vida não para, as coisas ao nosso redor estão em constante movimento. Então, se a gente não se movimentar, se a gente não tomar uma atitude, né, na direção do que a gente quer, se a gente nem souber onde a gente quer chegar, a gente pode ir para qualquer lugar e depois só vai ficar reclamando, reclamando. Então, olha, vamos todas aí encontrarmos dentro da gente esse amor próprio, essa autoestima, esse poder que existe dentro da gente. Então, se está difícil para vocês fazerem isso de forma, né, sozinha, não tem ninguém para ajudar, entre nessa rede de apoio, se inscreva no nosso movimento Mulher de Atitude, é gratuito, o link está na bio, repito mais uma vez. E agora vamos finalizar o nosso bate-papo. Olha, a gente vai ter que ter outra conversa dessa. Eu vou pedir para o pessoal mandar perguntas para nós, para a gente fazer uma próxima, respondendo mais as questões das mulheres. É o exercício da superação, né, Karina? Todo dia a gente tem obstáculo para superar. Eu queria muito te agradecer pelo convite, foi maravilhoso o nosso papo, tá? Você é uma mulher admirável, que eu sou fã pela sua coragem, pela sua história, tá bom? Então eu fiquei muito feliz. Obrigada, eu que te agradeço. Agradeço a tua disponibilidade em estar aqui compartilhando a tua história, o teu conhecimento. Eu falo que mulheres como você são inspiradoras, né, para todas nós. Eu acho que a gente tem que realmente aproveitar para nos fortalecer também, né, ouvindo histórias de superação, de exemplos. E parabéns, você faz isso aí com maestria, tanto no seu trabalho quanto na tua vida pessoal. Parabéns. Obrigada. Beijo. Meninas, deixem os comentários na nossa foto, falando qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram com a nossa live, tá bom? Vamos continuar essa troca lá no Instagram. Beijo! Tchau, beijo. Bom dia. Tchau. Tchau.